Olá, boa noite. Eu sou Elisânia, sou diretora acadêmica da Faculdade Brasileira de Medicina, e hoje nós estamos aqui com a doutora Luana, que é aluna dos nossos cursos aqui de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, e nós trouxemos ela um pouquinho para falar sobre a experiência dela na pós-graduação e como a pós-graduação ela auxiliou aí no processo da doutora também, junto com a oportunidade de trabalho por meio do estágio que a Ebramed oferece. Então, doutora Luana, seja muito bem-vinda. Gostaria muito que você se apresentasse, né, e contasse para nós um pouquinho da sua história, desde aluna, a parte de estágio, suas experiências, né, e aí, ao final, concluísse o que a pós-graduação ela trouxe de vantagens para a doutora, no que ela lhe auxiliou aí para todo esse contexto de trabalho, né, do mercado de trabalho. Sim, então, obrigada, né, aí, pela oportunidade também, né, de estar relatando essas experiências. Eu me formei em 2020 na UFMG. Inicialmente, eu trilhei uma trajetória aí na medicina de família, trabalhei quase 5 anos em posto de saúde. Foi onde eu vi que tinha muito contato com a saúde mental. Eu já gostava, na verdade, bastante desde a época da faculdade, mas por viver isso na prática, foi aumentando em mim o interesse pela área. No momento não era muito viável, muito possível, na estrutura da minha vida naquele momento, parar de trabalhar e ir para residência, então eu vi na pós-graduação uma oportunidade de continuar trabalhando e me especializar assim mesmo. E aí eu encontrei, né, a Ebramed, achei interessante a proposta e primeiro comecei as aulas, até que já tinha trilhado uma parte do conteúdo e fui ver sobre os estágios. Eu estava perto de entrar em férias no posto de saúde, eu podia tirar um mês inteiro de férias, eu pensei, ótimo, eu vou combinar esse meu período de férias do trabalho com a oportunidade de fazer um estágio presencial. Mesmo que eu não consiga abarcar, às vezes, todas as horas de estágio, pelo menos eu tiro uma boa quantidade e, com isso, eu consigo deixar minha formação melhor, né? Do que só fazer a parte online, que também tem essa opção, que também é interessante, né? Principalmente para psiquiatria, eu acho até que abarca bem. Hoje eu trabalho, na verdade, desde antes já trabalhava bastante com atendimentos online, principalmente em saúde mental, e eu vejo que se adequa muito bem, os pacientes são bem abertos. Mas naquele momento eu queria viver uma vivência presencial. Olhei, né, entrei em contato, descobri dentre os campos de estágio que tinha esse do Única, que é em Curitiba, e que tem tanto o setor de internação, quanto o setor ambulatorial, quanto a parte de discussão de caso, que também tem residentes no hospital, né, que também é um hospital escola. Então eu achei bastante interessante a proposta, né? Então eu embarquei nessa logo que eu cheguei na cidade, que eu conheci o hospital, eu já achei muito interessante e logo ali já fui conversando com o diretor sobre as possibilidades de, quem sabe, ter uma vaga ali. Para minha sorte, curiosamente, tinha uma médica que estava prestes a sair, não era totalmente certo, ela estava para sair se ela passasse também na residência, que ela queria, na verdade, mudar de área, ela queria ir para a área de cirurgia, uma coisa assim bem diferente, mas se ela saísse, ia abrir essa vaga mais fixa, né, que não ia ser só cobrir plantões, que era uma coisa que eu já tinha começado a fazer, cobrir plantões do pronto atendimento, aí seria uma vaga horizontal mesmo no hospital, para dentro das unidades de internação, porque o Único é um hospital que tem 180 leitos aproximadamente de vagas para internação psiquiátrica, tanto homem, mulher, quanto criança, adolescente, no caso, né, criança, né, acima de 12 anos. Tanto SUS quanto convênio, então tem uma diversidade de pacientes em diferentes tipos de complexidade, diferentes tipos de casos, então é um cenário bem rico, assim, de aprendizado. Então, eu fui conversando com isso e o doutor Marlon, que é o diretor de lá, ele é sempre muito próximo dos outros médicos, dos alunos, dos residentes, dos estagiários, tem acadêmicos também lá no Única, então é um ambiente, assim, em termos de estudo, de aprendizado, é muito legal. E sempre que você tem alguma dúvida, você pode discutir com ele, com os outros médicos também, que também são bem abertos. E aí eu decidi ficar, antes de ter certeza que eu ia ter a vaga fixa, mas eu já tinha entrado como plantonista.
E tanto no plantonista, no pronto atendimento, quanto também cobrindo vários momentos no ambulatório, que são em prédios diferentes. Aí o ambulatório tem a parte de ambulatório SUS e convênio, e aí estava tendo uma demanda, eu também estava ajudando nessa demanda. E aí foi que aconteceu de ir me estruturando dentro, né, aprendendo, conhecendo mais a equipe, o espaço, e deu tudo certo para essa médica, era o que ela queria, né? Ela queria ir para essa outra jornada dentro da medicina, e coincidiu que eu também queria poder assumir uma vaga mais fixa. E aí, a partir de março, então, oficializou de eu estar assumindo essa posição, e aí todos os dias eu vou no hospital, passo pelas unidades, aí eu contribuo tanto com a parte psiquiátrica quanto com a parte clínica também, porque lá também tem essa demanda, e como eu tenho a formação de medicina de família, eu cheguei a adquirir o RQE da medicina de família pela prova de título, depois de ter cumprido o tempo, né? E aí acaba que lá eu consigo abarcar esses dois lados da minha formação. E ficou dentro de uma função assim bem específica para isso, né? De ser importante você saber tanto a parte psiquiátrica quanto a parte clínica, porque muitas vezes isso se interage. Então é uma função no hospital que abarca essa necessidade. Mas aí é isso, né? Desde então eu estou lá e tem sido mesmo muito gratificante. E também graças à pós, né, não só o hospital em si, isso foi o trabalho mais fixo, presencial, mas como eu comentei a questão da telemedicina, eu já tinha antes alguns pacientes que tinham me procurado para atendimento em saúde mental, por eu já ter uma tendência para essa área, né? Mais facilidade, mais interesse. E já tinha algumas pessoas do posto ou de conhecidos que viam que eu tinha começado após, eu estava para começar e tinham procurado. E depois que eu estou agora para finalizando, né? A carga horária de tudo mais, o número de pessoas procurando, mesmo sem uma divulgação assim ostensiva, ou na verdade praticamente nenhuma, né? Pelas indicações mesmo, vamos dizer. A carteira de clientes vem aumentando bastante. E eu vejo que ter a vivência dentro de um hospital psiquiátrico ajuda muito a atender também os casos ambulatoriais, porque é como se você tivesse um panorama desde o paciente mais tranquilo, leve, moderado, até o paciente mais grave, até onde pode chegar. Como que seria, então, ajustar a medicação e o tratamento, as orientações de um paciente que está ambulatorial, em casa, que está mantendo a sua vida, a sua funcionalidade, com um paciente que está internado, grave e sem condições de se autogerir naquele momento. Então, são aprendizados bem amplos, assim, né? Eu vi essa oportunidade com bastante gratidão mesmo, porque sem ter tido a possibilidade do estágio da Ebramed no Única e ter tudo encaixado assim, né, na vida da forma como foi, eu nunca teria nem vindo para Curitiba, né? Quando eu vim para cá, eu não tinha essa ideia de que eu ia me mudar, eu achava que eu ia fazer esse 1 mês de estágio ia voltar para minha vida. Mas eu já estava insatisfeita, de certa forma, com estar trabalhando da forma como eu estava, na unidade básica de saúde, eu estava me sentindo desgastada, estava sentindo que o meu ciclo estava se fechando. Mas eu estava já desejando, almejando ir para um contexto de trabalhar mesmo com a psiquiatria, mas eu não estava encontrando como. E foi por conta deste canal que a pós me trouxe, é que eu pude chegar nesse objetivo que era o principal que eu mais queria. Muito obrigada, doutora Luana, pelas suas explanações, por compartilhar conosco essa experiência maravilhosa. A doutora Luana, até para contextualizar, ela veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para Curitiba, ela migrou, mudou-se para cá, né, justamente por conta da oportunidade de trabalho que ela teve na área, após fazer o estágio, né, as práticas médicas aqui dentro de uma das unidades conveniadas da Ebramed. E para finalizar, doutora Luana, eu gostaria muito de saber o que você diria para os alunos que estão cursando a pós-graduação hoje, que pretendem atuar na área, né, a partir da pós-graduação que elas estão fazendo aqui na Escola Brasileira de Medicina. Então, eu vejo que a possibilidade da pós, que tem tanto o campo online quanto prático, é muito rica, né? Assim, para mim, por exemplo, é muito vantajoso poder assistir às aulas online, poder ver nos tempos, nos meus horários e conseguir encaixar isso dentro da minha rotina. Por outro lado, por mais que conseguir, inclusive, fazer horas de estágio online seja muito positivo nesse contexto de praticidade, eu vejo que ter me dado a oportunidade, né, ter me esforçado para encaixar no meu contexto o estágio presencial
foi o principal, assim, foi aí que eu encontrei o divisor de águas. Foi na possibilidade de ter o estágio presencial. Porque se o estágio tivesse sido só na modalidade online, eu não sei se eu teria conseguido transformar a minha vida como aconteceu. E hoje eu sou muito grata por ter encontrado esse novo cenário. Eu me sinto mais encaixada profissionalmente agora. E isso não teria sido possível se eu não tivesse me arriscado a ir conhecer um cenário novo, com pessoas diferentes que trabalham daquela maneira e aprender com elas. E isso me tornou uma médica mais completa, eu vejo assim, né? Me tornou uma médica melhor, me deu mais conhecimento de mundo, me deu outras vivências que eu não teria tido. Eu entendo que para algumas pessoas não vai ser possível, daí fazer o estágio online ainda é uma opção, o que, né, é a questão da flexibilidade, é muito positivo ter essa flexibilidade dentro do processo do aprendizado, mas o estágio presencial, ele teve esse diferencial, né, quando você está ali dentro do campo, né, na lida direta com aqueles pacientes, com aqueles outros profissionais, de forma ali presencial, encontrando um serviço, na complexidade daquele serviço e aprendendo com aquele processo, eu vi nisso muito valor. E também entendo que a formação que a gente tem enquanto profissional, ela tem, sempre vai ter, né? Desde a faculdade, a gente pode fazer desde a faculdade mais excelente até uma faculdade que é mais mediana, e o que vai ser o diferencial principal vai ser o nosso esforço. Então, ainda que onde a gente buscar o conhecimento possa estar ali disponível um carnê de opção de muito conteúdo, se a gente não fizer a nossa parte também, de assimilar aquele conteúdo, de reservar um tempo nos nossos dias, na nossa semana, para poder estar ali estudando aquilo, as coisas não caminham. Mas aí é uma forma que eu vejo, né, de que existe uma parte da responsabilidade que é do próprio profissional se responsabilizar da sua jornada. E ali, ó, o conhecimento está ali disponível, encontrei, então deixa eu me apropriar disso, porque aí eu vou conseguir fazer diferença na minha caminhada. E acredito também que foi por conta de ver dessa forma que eu consegui encontrar melhores oportunidades. Então, eu acho que quando a gente caminha com essa visão, com essa postura, né, a gente encontra os caminhos. E nesse ponto, eu pude encontrar com a Ebramed, né? Eu acho que se não tivesse tido a opção do campo de estágio que vocês ofereceram, também não teria sido possível. Eu acho que então encontrou a boa vontade com a oportunidade no momento certo, né? Eu acho que eu fecharia com esse entendimento. Tá, com o Ele microfone. fecha o microfone quando a gente sai. Então, muito obrigada, doutora Luana. Agradecemos imensamente aí o seu depoimento, a sua a oportunidade de nós conhecermos aí um pouquinho da sua breve trajetória, né? Uma breve trajetória, porque com certeza tem muito mais histórias aí para contar. A Faculdade Brasileira de Medicina agradece. E estamos aqui à disposição, sempre que precisar de algum apoio, de algum suporte operacional, pode nos contactar.